O que o Espiritismo hoje fala sobre o uso de embriões em estudo de células-tronco? Pesquisei um pouco e achei muitas contradições sobre o tema. Ela quer que você fale sobre isso. Ok. Bom, o primeiro ponto que a gente tem para considerar sobre a questão dos embriões congelados é que, no dizer da doutrina espírita, o processo de vinculação do espírito com o corpo se dá no horário da fecundação. Então, como seria isso? Eu tenho... Cadê, meu Deus, meu recurso didático? Eu tenho aqui o óvulo e tenho o espermatozoide. No momento em que o espermatozoide penetra o óvulo, ele deixa a cauda do lado de fora, entra só aquele núcleo, aquela cabeça do espermatozoide, entra, se junta com o núcleo do óvulo e forma um ovo. Na hora que acontece a fusão dos dois núcleos, nesse momento ocorre um fulcro de energia que atrai o espírito e promove o processo de conexão do espírito com o ovo fecundado. Então, a gente vai ter aí dois fenômenos que são diferentes: fecundação e concepção. O que é fecundação? É o encontro físico do espermatozoide com o óvulo. Eles se encontram e se fundem. Isso chama-se fecundação. E o que é concepção? É a hora que o espírito se assenhora do material genético. Para a doutrina espírita, a concepção, ou seja, a entrada do espírito no cenário, acontece na fecundação. Na hora que juntou os dois, tchuf, o espírito se vincula. Por que eu estou dizendo isso? Porque você falou que encontrou algumas contradições. Então, antes de tratar das possíveis contradições que você possa ter visto, porque eu já achei algumas também, mas não são obras que a gente possa dizer que são obras seguras, mas o que a gente tem de obra segura é que é na concepção que o espírito se vincula. E eu vou provar por quê. 30 horas depois da fecundação, esta célula ovo ela vai se dividir em duas. Ela vai dar origem a duas. Se não tiver um espírito vinculado desde o começo, quem vai orientar a divisão celular? Então, ele vai dividindo. Quando ele está com aproximadamente 8 dias, ele já não é mais nenhuma célula, ele já é um monte de célula pequenina, parece uma amora muito pequena. Então, chama-se de mórula. Mórula é o diminutivo de amora. Então, a mórula é aquele monte de célulazinha que estão ali já da divisão celular que aconteceu nesses 8 dias de fecundação, após a fecundação. Tem que ter espírito vinculado na mórula, porque se não tiver, quem vai garantir os processos de divisão celular, as doenças que poderiam ter acontecido, as deformidades graves que o corpo tem? Então, não tem jeito. A fecundação acontece e a concepção tem que ser ali naquela hora. Porque, senão, 8 dias depois, eu vou dizer, gente, eu acho que eu vou bem ali encarnar num corpo que se formou, eu vou lá dar uma olhadela, como é que está, ver se está bom. Já tem tanta divisão celular, já tem tanta célula criada e não tinha ninguém para orientar. Então, negativo. A fecundação é que determina a vinculação do óvulo numa chamada concepção. Agora, pode acontecer uma fecundação e não ter concepção. O ovo se forma, ou seja, o espermatozoide penetra o óvulo, forma o ovo, mas nenhum espírito se apresenta. Então, a mulher ela tem um ovo aqui fecundado. O que vai acontecer? Não tem ninguém para gerir a multiplicação celular. Não tem nenhum modelo organizador biológico para organizar o corpo. Então, como não tem ninguém para organizar, vai nascer o quê? Não vai nascer uma pessoa, não vai nascer, nasce uma massa de carne.
que a ciência chama de mola hidatiforme. Hidatiforme começa com H. H-I-D-A-T-I, forme. Hidatiforme. Então, mola hidatiforme é uma massa que se gera dentro do útero das mulheres, tem placenta, tem tudo, mas não tinha modelo organizador biológico, não havia espírito vinculado. Então, ela se multiplicou, vou usar uma palavra forte, se multiplicou aleatoriamente e gerou um negócio lá. Sai uma massa de carne. Se você entrar na internet, você vai ver o que é mola hidatiforme. Então, isso é mola, e quando tem o espírito vinculado, nós temos fecundação e temos concepção, e aí vai desenvolver. A sua pergunta é sobre embriões congelados. Os embriões congelados têm 3 situações que podem acontecer com eles. Primeiro, o cientista leva o óvulo para o laboratório, traz um espermatozoide para fecundar, promove a fecundação em laboratório, fecunda, mas nenhum espírito se vincula. Isso pode acontecer. Acontece a fecundação, mas não acontece a concepção. E aí, o que vai acontecer? Os cientistas olham no laboratório e ficam observando a multiplicação celular. E eles sabem que quando existe uma multiplicação celular que vai dar certo no organismo humano, ela é toda parelha. Metade de cima é igual a metade de baixo, metade da esquerda é igual a metade da direita. Divide bem certinho, um amorzinho, sabe? Aquela coisinha bem perfeitinha. Quando a divisão é toda igual, vai dar certo. Para eles, tá bacana. Para o espiritismo significa, tem espírito vinculado. Eles não sabem que é exatamente o espírito vinculado, mas eles sabem que esse embrião tem condição de dar certo. Os embriões que se multiplicam todo irregular, eles sabem que não vai funcionar. E ele já separa e coloca naturalmente essas células para descarte, porque elas não terão sucesso se forem implantadas. Sobram somente as células fecundadas que se dividiram de maneira harmônica. Beleza? Das células que se dividiram de maneira harmônica, nós vamos ter aí 3 situações. 3 situações? Vamos ter uma primeira situação, que é a situação dos espíritos. A primeira eu já falei, não vai vincular. Vamos para a segunda. Eles estão prontos para fecundar e serão fecundados. Eles serão fecundados. Você fecunda, ele vai dar certo. E o espírito fica vinculado fracamente a esse material genético. Ele fica fracamente ligado, mas ele está ligado. Então, de repente, numa dada circunstância, esse ovo já avançado, já é uma mórula, eu vou lá e implanto essa mórula numa mulher. Aí vai desenvolver uma criança. Por quê? Porque era um ovo, estava todo certinho e posso fazer. E existe no laboratório determinados óvulos que foram fecundados e não estão para serem implantados. Não existe previsão espiritual para que eles sejam implantados. Para que os espíritos vincularam um espírito ao corpo, a uma célula que não era para ser implantada? É porque existem determinados espíritos que estão sofrendo demais no mundo espiritual a perseguição. Perseguição do que lhes fizeram ou daquilo que ele mesmo fez. Ou o mal que os outros fizeram a ele, ou o mal que ele fez aos outros. Isso o perturba profundamente. Para facilitar com que ele se desvincule desse passado e para, de certa maneira, esconder dos seus obsessores, eles podem promover um processo de vinculação desse espírito a um ovo que não tem previsão de ser implantado, e ele fica ali, como que num torpor de adormecimento, para evitar os processos de sevícias que podem acontecer durante o fenômeno de perturbação no mundo espiritual. Se um ovo que era previsto de ser implantado não for, o que vai acontecer?
O casal separou e largou o ovo lá. Bom, pode doar o ovo para outro casal, mas o espírito pode desistir e abandonar. Aí fica só o material genético que não vai vingar mais. E se o que era previsto para não implantar for implantado, o que acontece? O espírito pode até aceitar um pedaço da encarnação para que ele fique ainda mais anestesiado, ou ele pode desistir e simplesmente não vingar. Então, essas circunstâncias são as que a gente tem. Quando você falou sobre as contradições, eu já achei também uma obra que fala que pré-embrião, ou seja, aqueles que ainda vão ser implantados, não teriam espíritos vinculados. Essa posição eu encontrei em uma obra, não é uma obra, digamos assim, conceituada, ela não tem uma participação efetiva no arcabouço doutrinário espírita, mas existe, eu conheço uma obra que fala isso, que o pré-embrião não tem, só que essa posição, ela não responde o essencial. O essencial é quem organizou, então, a reprodução celular nos dias que antecederam a fecundação? Porque, pelo que está sendo dito, o espírito vai se vincular lá pelo 12º dia de gestação. Quem orientou a divisão celular nos dias anteriores? Quem decidiu os destinos das células? E se a célula, de repente, se implantou nas trompas e vai promover uma gravidez ectópica, ou seja, a gravidez tubária, que vai levar a uma interrupção da gestação, inevitavelmente, com a perda de uma das trompas? Quem decidiu isso se não tinha espírito vinculado? Ora, é necessário que o espírito esteja vinculado ao ovo desde o primeiro momento para que ele consiga fazer-se presente. E é o fulcro de energia que se forma que atrai o espírito. E só para concluir a minha fala, quando os pesquisadores estavam estudando sobre clonagem, estavam tentando aquela ovelha, lembra que estavam tentando clonar? Eles faziam tudo e não fecundava, mas não concebia. E juntava, vai, agora deu, agora vai. E o óvulo não funcionava. Na clonagem é assim. Eu pego um óvulo, tiro o núcleo do óvulo, que é apenas metade do material genético, eu tiro esse núcleo, e pego o núcleo de qualquer outra célula, coloco aqui dentro, uma célula diploide, ou seja, tem toda a informação do DNA do indivíduo, e espero que ela descubra que está fecundada e ela inicie o processo. Não funcionava. Aí essas coisas que só a ciência pode explicar, o cara começou a tentar, não conseguia, e teve uma ideia, não sei de onde ele tirou. Dá um choque no ovo fecundado. Então, ele tirava do óvulo o núcleo, botou o núcleo novo e deu um choque. Quando ele deu o choque, o óvulo disse: ei, estou fecundado, preciso trabalhar. E ele começa a sua reprodução. É essa energia que chama o princípio espiritual para se vincular ao material genético.